Olá, esse é o Momento Político, eu sou Iago Salles, eu estou ao lado do Gabriel Neves. Oi. A gente está aqui no Momento Político para entrevistar Fernando Peluso, atual prefeito de Senador Canedo. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Iago. Obrigado, Gabriel, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente começa já falando de política partidária. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor é o que o governador te disse para convencê-lo a ir para a União Brasil? Foi muito legal. Ele me chamou depois do pleito em que ele foi reeleito, né? No primeiro turno, e falou: olha, prefeito, eu tenho um compromisso com todos os prefeitos que me ajudaram e em Senador Canedo você fez questão de me ajudar. Então vou colocar o meu partido União Brasil à sua disposição, à disposição de toda a sua base, e aí o senhor será muito bem-vindo. E na época, né, eu sou assim, bem tranquilo com política, eu já falei, eu quero. Ele falou, não, o senhor pensa, fala com o seu grupo, aí o senhor depois me responde. Eu já queria ir para a União Brasil, né? Eu admiro o trabalho do governador, tanto que é um dos mais bem avaliados do Brasil. Em Senador Canedo, a gente tem uma parceria fantástica. A cidade tem obras do governo do estado para todo lado. A gente tem lá a construção do viaduto da 020, tem a construção da passarela do Instituto Federal, que há anos esse instituto precisava disso aí. A duplicação da GO 010, também é uma obra do estado. Agora, dia 17 de junho, nós vamos entregar 99 casas construídas pela GEAB, no terreno cedido pela prefeitura, a custo zero para a população. E fora as escrituras que a gente também entrega, tanto por parte da prefeitura, quanto também em parceria com a GEAB. Então, essa parceria com o governador tem trazido tanto benefício para o senador Canedo que, assim, a gente tem uma gratidão muito, muito grande pelo governo do estado, pelo que ele tem feito, fora os programas sociais lá. Então, a partir daquela visita no Palácio das Esmeraldas, o senhor mudou sua... União Brasil, sempre. Sempre, né? Você quer falar alguma coisa nesse aspecto? Não, eu queria entender um pouco, assim, porque aí já entrando na eleição municipal desse ano mesmo, o senhor é pré-candidato à reeleição, né? Na cidade de Senador Canedo, e a gente tem visto aí um cenário que tem Isaura Cardoso, tem o Divino, tem esses players aí que vão disputar nas urnas com o senhor. Queria entender um pouco melhor como que o senhor está vendo essa disputa desse ano e a sua participação na reeleição, como que ela vai se dar, qual a estratégia em Senador Canedo nesse ano? Eu estou achando interessante o volume, o número de pré-candidatos a prefeito. Quando eu candidatei que a cidade estava uma tapera, abandonada, sem água, toda cheia de buraco, tivemos quatro candidatos. Hoje temos 8. Então, assim, para mim, um excelente sinal. A cidade se está todo mundo querendo ser prefeito é porque ela está bem administrada. Então, isso é interessante, faz parte do momento, né? Eu costumo dizer que a gente não escolhe nem adversário nem cenário. O que eu faço lá para me garantir? Trabalho. Eu virei prefeito trabalhando. E eu continuo trabalhando. E as obras estão chegando, a população está vendo tudo acontecer. Senador Canedo hoje está outra cidade. Uma cidade limpa, bonita, bem iluminada, bem recapeada. E agora chegou a época da eleição, que é natural, de 4 em 4 anos, e a gente se põe como candidato, mas com muito trabalho prestado, com muito serviço realizado. Mas aí, nesse sentido, pensando aí no endosso do governador Ronaldo Caiado, você acha que isso vai ter um peso diferente na sua pré-candidatura? Sim, claro que tem um governador bem avaliado. O serviço da prefeitura lá, a gente tem assim, algo em torno de 80% de aprovação, de ótimo e bom, principalmente no quesito de infraestrutura. A gente teve melhorias em várias áreas. Saúde, a gente começou a caminhar, porque a gente foi uma das pastas mais afetadas por conta da pandemia e por conta de má gestão. Então, a gente conseguiu agora, há umas 2 semanas, a gente conseguiu pagar mais de 30 milhões que a saúde devia. Isso afeta muito. A gente conseguindo pagar isso, a gente passa agora a falar em construir hospital, vamos construir nossa clínica TEA para atender os autistas. Então, assim, nós começamos a colocar a saúde em outro patamar. Saúde tem um detalhe, né? O que a gente faz hoje, investe hoje, isso vai chegar na população daqui a um tempo. E nós, de carreira, herdamos também o que não foi feito. Isso afeta muito o funcionamento. A saúde ela é muito lenta para dar resposta. Então, o que não fizeram, a gente herdou, isso é ruim. Agora que a gente contornou, a gente conseguiu pagar, por exemplo, essas dívidas, melhorar toda a política de saúde, reformar várias unidades, todos os nossos prontos-socorros estão reformados, a UPA está reformando e sendo ampliada. Nós retomamos a construção de um centro de especialidades lá. Então, na saúde, a gente conseguiu já dar os primeiros passos e a construção do hospital começa ainda esse ano, talvez esse semestre.
Entendi. O senhor, a gente estava falando aqui nos bastidores, o senhor é um fisioterapeuta que de repente começa a atender a população de maneira excelente, né? Porque é humanizada, a gente tem que falar sobre isso. E agora o senhor é prefeito. O senhor está estendendo também essa sua experiência também aos gestores, para ser gestor na sua cidade, no caso, os diretores das unidades, elas precisam passar por esse tete-a-tete com o prefeito que já foi gestor ou não? Olha que interessante essa comparação, não tinha parado para pensar. De fato, o senador Canedo tem passado nesses últimos 3 anos por um processo de reabilitação. Aí o fato de eu ser fisioterapeuta pode ter ajudado. E realmente eu exerço minha profissão com muito carinho, com muita gratidão, com muito amor. E isso a gente trouxe para a prefeitura mesmo. Hoje quem convive comigo sabe assim, o quanto que a gente tem o cuidado de cuidar. A gente está falando sempre de pessoas, gente. Uhum. Quando se fala que Senador Canedo é a cidade que mais cresceu em todo o Brasil, segundo o IBGE, houve dobrou o número de pessoas, de gente. Então, se a gente tinha 80 mil habitantes, hoje a gente está com mais de 155 mil. São vidas, são pessoas que escolheram ali para morar, que precisam ter qualidade de vida. Eu preocupo particularmente muito com a autoestima do canedense. A gente pegou uma cidade destruída, né? Assim, estava ruim, faltando água em vários setores, um buraco só, prefeitura devendo, uma cidade rica que devia muito. E o senhor reformulou essa política da distribuição de água, né? Explica pra gente, sim, para quem está chegando na cidade agora, seu eleitor. Isso. A gente fez uma profunda reconstrução. Lá, nossa empresa de saneamento ela é própria, né? Ela não é da Saneago, não é do Estado. Ela é uma empresa da prefeitura que estava sem investimento, com as bombas queimadas, funcionando a gerador, em pleno 2021. Então faltava água porque faltava combustível. Aí a gente fez 100%, não devia só para a Equatorial, que era a Enel na época, a empresa devia 1,2 milhão, não pagava a conta de luz. Isso funcionando com gerador. Você imagina quantas contas não foram pagas para se estar devendo. Isso é um exemplo do que a gente pegou a cidade. São 23 secretarias. Essa é uma. E devia a Enel, faltava água em vários setores. Enel, que agora é Equatorial, né? Que é Equatorial. Certo. Então, foram feitos investimentos na ordem de 38 milhões, com muita ajuda do Ministério Público, com muita ajuda dos empreendedores, que confiaram e adiantaram algumas taxas, e com esse dinheiro a gente reconstruiu todo o sistema. A gente praticamente dobrou o número de adutoras, dobramos o número de estação de tratamento. Hoje nós contamos lá com 65 reservatórios, eles têm uma capacidade de armazenamento de água tratada de quase 60 milhões de litros de água. A gente construiu uma outra represa que hoje, junto com as outras represas, a gente tem quase 1 bilhão de litros de água bruta estocada. Isso na gestão do senhor, essa primeira gestão? Somente nesses 3 anos, 4 meses certo. E 28 dias. E qual foi a estratégia para poder... se foi uma demanda da sociedade mesmo? Foi um diagnóstico que o senhor obteve por meio de estudos da gestão? Como que foi que chegou? Iago, quando a gente não tem opção, a gente não tem conflito. Né? Era o que tinha que ser feito. Investimento, trabalho, a estratégia é trabalho. Pegou ali, juntou com o Ministério Público, juntamos com os empresários, muito planejamento, muita engenharia, e aí a gente começou a fazer as obras. E teve apoio da Câmara Municipal? Porque no começo do seu mandato, por conta da pandemia, parece que alguns vereadores lá até tentaram tirar o senhor do poder. Todo mundo lembra desse começo, né? Que eu cheguei lá todo empolgado, falei, vou administrar como se fosse uma empresa pública, e falei, depois eu converso com a Câmara. E aí tomei alguns cascudos. E hoje são parceiros excelentes, assim, a gente trabalha em conjunto, em prol da comunidade, da sociedade. Hoje nós temos aí, dos 15 vereadores, 14 estão com a gente. Olha só. E qual é o segredo? Trabalho e também aprendizado político, né? A gente não administra sozinho, o prefeito não administra, a gente precisa da Câmara para aprovar os projetos, para estar propondo projetos. E aí sim, eu ficava naquele receio, falei, não, vou trabalhar aqui e se eu precisar eu converso com eles. E não é assim que funciona. Certo. A gente sempre precisa trouxe os vereadores para ajudar. Sim, também. E assim, hoje eu sou feliz de administrar uma cidade com a parceria da Câmara, porque a gente precisa deles sempre. E o que falta para esse 15º vereador aderir ao seu projeto de reeleição? Na verdade, ele está até adoecido, né? Não tem como, ele não está em condições de saúde. Então, a gente realmente... Então, é um vereador que está afastado. Isso. Então, certo. Na verdade, é isso mesmo. Entendi. E a gente respeita a posição de todo mundo. Tem vereador que às vezes fala, eu vou ficar neutro, ou não vou participar, não quero compor. É democracia, né? Isso faz parte. Certo. Então... Não, eu ia pegar uma carona nisso que o senhor está falando, porque eu acho que afinal uma equipe, melhor dizendo, os parlamentares, né, de 15 vereadores, você ter apoio de 14, é uma tarefa um tanto quanto difícil.
Mas eu queria entender como que o senhor saiu desse início de gestão que foi complicada, né? O senhor teve ali de enfrentá-los na Câmara Municipal para chegar nesse momento em que você tem esse apoio. Eu queria entender tudo essa é aprendizado, percurso. a gente não faz isso sozinho. Hoje eu tenho uma secretária de governo que me ajuda muito nisso, que é a Amara Alves, né, que tem esse contato direto com todos esses vereadores, e ela faz essa ponte entre o executivo e o legislativo de uma forma que a gente chegou nessa situação. Hoje de ter aí, inclusive para a pré-campanha, 4 partidos na nossa base, com todos esses 13 ou 14, eu estou falando 14, mas eu acho que são 13 ou 14, junto com a gente. Só no União Brasil são 6 vereadores que estão no União Brasil. No PP, né, que a gente tem aí o deputado, o Adriano do Baldio, o Adriano Avelar, que gentilmente falou, eu estou com você na reeleição. A gente também tem mais 2 vereadores lá, fora os outros pré-candidatos também que estão compondo com a gente. Certo. A gente quer falar agora um pouquinho, porque é o seguinte, o senhor disse que a cidade está muito bonita, né? E de fato a gente pode reconhecer como imprensa que está mesmo. Por exemplo, antes o Cristo, que é um ponto turístico da cidade, né? Todo mundo que passa ali na rodovia vê que, né? E agora está revitalizado. De quem foi a ideia de revitalizar aquele lugar? Iago, é assim, ó, é até engraçado, porque lá na cidade fala-se muito, o prefeito não tem, às vezes, uma obra de origem dele, de iniciativa dele. Mas como que você pega uma cidade que o cartão postal dela, na entrada da cidade, o Cristo estava abandonado, lá era ponto de uso de droga, Sim. O Paço Municipal tinha morador de rua dentro dele, animal abandonado lá dentro, o centro de especialidades estava caindo aos pedaços do lado da secretaria. Então, assim, não há escolha, tem que fazer, tem que terminar. A gente terminar uma obra inacabada é pior do que começar do zero. A burocracia é dobrada, o custo é dobrado. Quase ninguém teve. Quantos gestores passaram depois que essas obras foram iniciadas e elas não foram concretizadas? Então, o ponto máximo nosso é a entrega do Paço Municipal, que é um lugar decente, moderno. Lá no Paço Municipal não tem impressora, tudo é digital, todos os processos da prefeitura são digitais. A gente economizou mais de 1 milhão em papel, só em papel, utilizando processos digitais. Não tem aquelas pastas cheias de cordão amarrado, aqueles papel amarelo mais. Lá é tudo digital, a gente acorda 5, 6 horas da manhã, entra no sistema, dá andamento nos processos, todos conseguem enxergar os processos, não tem mais aquele negócio. O processo está parado em tal lugar, sumiu em tal secretaria. Acabou isso em Senador Canedo. Isso me dá orgulho, porque eu tenho empenhado em modernizar a gestão. E o Cristo é outro exemplo disso. Era uma obra que na nossa gestão já teve 3 distratos de empresas que começavam e não terminavam. Às vezes, ganha licitação com valor muito baixo, pede aditivo, a gente falava, vai terminar pelo valor que contratou. E é outro desafio, que é a transparência. Então, assim, até o Cristo a gente sofreu para terminar, mas fomos persistentes, corretos e terminamos. E agora retomamos o centro de especialidade. Então, só naquele começo, quando você chega em Senador Canedo, pela GO 403, que está totalmente iluminado em LED, custou para a gente mais de 2 milhões. E a gente vai, em breve, vou dar em primeira mão aqui, vamos inaugurar a nossa parte da iluminação da GO 020, que é aquela do autódromo. A gente já começou a colocar, instalar os fios ontem, então lá está em obras a construção do viaduto, e a parte de Senador Canedo vai ser totalmente iluminada em LED, na 020. A 403, você chegava em Senador Canedo, tinha um Cristo abandonado, o Paço abandonado e o centro de especialidade, tudo um em frente para o outro. E todas, nós concluímos, o Cristo ficou lindo, teve o casamento comunitário lá, eu acho que todos acompanharam. Uhum. É um ponto turístico, você pode ir com a sua família, é seguro, monitorado por câmeras. Hoje a cidade tem quase 1.800 câmeras, mais de 1.700 câmeras interligadas à guarda, com resposta em torno de 3 a 5 minutos da viatura. Enfim, a cidade está funcionando. Tem alguma expectativa para concurso na cidade? Nós já convocamos os 2.149 concursados de um concurso de 2009. E para todas as áreas? Eu não estou lembrando. Todas as áreas. Todas as áreas. Né? Na educação a gente chamou tudo. Agora a gente está entrando no cadastro de reserva. Fizemos o plano de carreira. Então, assim, também na parte que diz respeito aos servidores, que consomem mais de 50% da nossa arrecadação, que são os trabalhadores de toda a prefeitura, a gente também está atento a isso. Lá no Cristo também tem uma capela também, a gente, bom registrar isso aqui. Você tem alguma outra pergunta? Tem.
Ah, não, você fala sobre a cidade? Sobre a administração. Vamos para Sobre política. Vamos voltar eu pra queria política. voltar para política de novo, porque... Então, se você quiser dar mais um destaque para alguma coisa... A capela ecumênica lá no Cristo é aberta Certo. a toda a comunidade. Só isso. Vamos para o aspecto político eleitoral. O aspecto político eleitoral é o seguinte, o prefeito, o senhor vai disputar a reeleição, a gente já falou sobre isso, mas eu queria entender se, caso o senhor vença essa eleição, quais são os projetos de imediato assim, que o senhor quer continuar? Ou vai ser só uma questão de continuidade da sua gestão hoje? Ou o senhor quer trazer uma novidade especificamente na sua gestão, caso o senhor vença, né? Eu acho que é preciso revolucionar sempre. Eu acho que lá cabe mais um choque de gestão. A questão de a gente bater o pé para a construção desse hospital é muito importante. Uhum. A construção dessa clínica TEA que a gente começa agora, eu acho que a gente entrega inclusive antes de finalizar o ano. Aliás, é a nossa pretensão. E como toda cidade, a gente vai resolvendo os problemas do passado, convivendo e fazendo a manutenção dos desafios atuais, mas ela tem necessidades futuras. O que eu não paro de repetir, senador Canedo precisa de um centro de cultura e convenções. Isso é um projeto para a próxima eleição, para o próximo mandato, por exemplo, que a gente já tem a área, que é bem ao lado desse viaduto, na rodovia, que é uma área que a gente vai fazer uma análise do solo ainda, mas que dá para você sonhar ali de fazer um centro de cultura e convenções. Canedo que hoje precisa entrar na rota do turismo, né? Lá tem o Vitor Peloso, que é apaixonado em turismo, ele está em contato com o secretário estadual de turismo, falando, nós temos que colocar Canedo na rota. A gente já está entrando nessa rota Vitor turística. Peloso é o secretário de Cultura. Ele afastou agora, mas ele está auxiliando no turismo. Ele é seu parente? Cultura. Ele é meu primo. É seu primo? Apaixonado. Gosta muito de cultura. Ele gosta. É o tempo inteiro lá, como diz no bom sentido, perturbando, né? E a cultura com isso. Foi a ideia dele trazer Bruno Marrone para a cidade, para o aniversário? Não, essa foi nossa. Foi da turma. Se ele fosse escolher, ele levaria quem? Não sei dizer, mas é por aí, né? É porque por aí, né? a gente vai no que o povo gosta, né? Isso é muito bom. Eu também gosto do Bruno Marrone. Lembrar velhos não tempos, vou chamar ele de né? velho, não, mas eu cresci ouvindo, né? Cresceu Mas ouvindo. assim, como o nosso foco agora é o hospital, não deu para fazer o rodeio, pelo menos um Bruno Marrone ali, um gene, dá para comemorar em alto estilo o aniversário da cidade. E no caso, a construção desse centro de cultura e convenção que o senhor está dizendo... Isso é uma proposta para um segundo mandato. Pois é, uma proposta para o segundo mandato e ampliaria essa participação cultural da cidade. Não, aí a gente vai ter um local... específico. Lá tem muita demanda, tem uma turma que às vezes fica meio esquecido, o pessoal da pipa, o pessoal das manobras radicais. Esse centro contemplaria isso tudo, com segurança, com um local adequado, sem incomodar a vizinhança. Uhum. Então, assim, lá é o lugar ideal, porque não tem habitação por perto, é próximo à rodovia, e pelo tamanho da área dá para fazer um bom... Oscar Niemeyer de Goiânia. Exatamente. Mas houve... Melhor, né? Igual o nosso Melhor. Cristo é melhor que o do Rio de Janeiro, por aí vai. Tem até capela. Mas houve algo, prefeito, que o senhor propôs ou prometeu na sua pré-campanha, ou melhor dizendo, na sua campanha em 2020, e que hoje, ao final do seu mandato, o senhor ainda não conseguiu concluir ou não conseguiu realizar? Sim, e O isso quê? eu acredito que a gente consegue realizar até o final do ano, que é a informatização dos processos de saúde. Eu quero levar a tecnologia para a mão do usuário de saúde. É o meu sonho, tá? Eu quero marcar a minha consulta sem ter que ficar... Hoje já não tem mais aquela fila na porta da unidade de saúde, porque já está Check-in, né? semi-informatizado. Mas eu quero levar tudo que a tecnologia permite hoje de facilidade para o paciente. Então, assim, a gente está em vias de licitar com a empresa do WhatsApp e vai misturar... Eu criei uma secretaria de inovação tecnológica. Então, a gente vai integrar o WhatsApp com inteligência artificial. Em Recife é assim, prefeito João Campos lá. Eduardo Campos? João Campos. É neto do Eduardo Campos. Uhum. PSB. Lá tem a Imprel, que é uma empresa pública de tecnologia. Filho, né, do Eduardo Campos. Filho. Tive lá, conversei com ele, né? Então ele pega o WhatsApp, pega o celular e fala assim, eu quero marcar consulta no PSF tal. Por voz, se você já entra na agenda, lógico, você tem que estar cadastrado, você vai lá e faz seu cadastro, você tem que ser morador, e aí tem que ter essa base, esse banco de dados, mas eu quero trazer isso para senador. Essa é uma coisa que não é nem que eu prometi, é que eu sonho até hoje, mas para chegar nesse nível de entrega, tivemos que arrumar todo o passado da saúde que devia. Nós temos 2 semanas que a gente conseguiu quitar mais de 30 milhões de dívida que a saúde tinha. Como que você fala
em pôr o WhatsApp se as unidades não tinham nem internet. Então, assim, eu cheguei e a gente pegou realmente um cenário desafiador e hoje a gente conseguiu estruturar toda essa rede de internet, criei a Secretaria de Inovação Tecnológica, inclusive já até licitamos um programa de um software de gestão em saúde. Mas devido até ao endividamento a gente não consegue ativá-lo porque ele é caro. Prefeito, isso tem a ver muito com o Smart City, né? Cidades inteligentes. Sim. E eu percebo que a sua gestão, né, embora muitas outras em Goiás está caminhando para isso, outras mais devagar, outras às vezes é o prefeito sozinho, às vezes o grupo secretariado não está interessado, mas assim, a questão da educação, a gente não falou ainda, tem algum avanço? Houve algum avanço? Porque teve pandemia, a gente sabe disso, aí acabou que a contragosto teve que implantar um sistema também, ou às vezes digital, pelo WhatsApp, mandando o PDF ou o arquivo da tarefa para o filho, para imprimir, não sei o quê. Mas tem algum avanço também tecnológico dentro da educação municipal? Sim, mas só para continuando aqui na pauta da tecnologia, nós estivemos no evento no Rio de Janeiro da ANCIT, Associação Nacional das Cidades Inteligentes. Sim. E quando eu falei lá que no Paço Municipal não tinha impressora, aplaudiram, né? Eu ainda brinquei, falei, nossa, lá em Senador Canedo eles quase me batem, porque é uma mudança de cultura muito grande, é uma quebra de paradigma. E de mentalidade também, né? Que eu fiz questão, falei, gente, olha o prédio, ficou fantástico, quem visita o Paço Municipal percebe que é um prédio moderno, e eu falei, aqui dentro não vai ter impressora, nós vamos quebrar essa cultura. Para quem mexe ali na área do direito, pensa uma casa civil, uma procuradoria, que aqueles processos... É tudo hoje, impresso. E aí o prefeito te força a trabalhar digital. Todo mundo se adaptou. E a assinatura? Digital. O sistema que a gente usa, ele homologa essa assinatura. E no meu caso de prefeito, eu tenho que usar o certificado digital, que é um pendrive. Então não é o homem da caneta, mas não, é o homem do pendrive, tá? A gente não usa... Você anda com ele aí? Sim. Tá com ele aí? Tá no carro lá. Então, assim, mas eu posso, não sendo decreto, não sendo um documento oficial, como o sistema é homologado, eu posso assinar ofício, qualquer outro documento, ele é válido como caneta também. Eu posso assinar aqui no meu celular. Então, assim, é um sistema que eles chamam um DOC, né? Ele é usado em, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde a gente foi lá, gente? Nossa, a cidade do interior? Esqueci o nome da cidade. São 250 mil habitantes. São José do Rio Preto. São José dos Campos. Como que esquece o nome da cidade? Ribeirão assim? Preto. Não. Vou lembrar. Enfim, ele é usado... Passerica da Serra. Acho que é isso. Né? Vai falando aí. São Paulo é muito... São Paulo dá para você citar os 800 municípios, sei lá. Chico Sardelli, o prefeito de lá, Americana, São Paulo, lá 250 mil habitantes. Eu fui lá ver isso funcionando. Eu fui, na verdade, 3 sistemas que participaram da licitação, visitei as cidades onde eles eram aplicados para ver se funcionava. Quem venceu a licitação foi um DOC, que é lá de Americana, São Paulo. E, assim, é um sistema extremamente barato e extremamente resolutivo. Então, assim, só em papel a gente já calcula... O próprio sistema calcula, hoje nós temos mais de 300 mil processos digitais circulando. Isso em papel custaria mais de R$1 milhão. É uma coisa de doido, assim, ó. E isso é importante. E já teve empresário da cidade que chegou lá, você explicando isso aí, porque óbvio que o prefeito ele se torna um reflexo, né? Uhum. E falou, vou fazer também empresa também, eu tenho que... Rapaz, porque é mais fácil você fazer isso numa empresa vamos abrir do que na prefeitura, né? Um parênteses aqui para os empresários de Senador Canedo, eles não perdem nada para a prefeitura. Tem empresário lá que tem polo industrial, que tem máquina alemã, tem máquina... importada, então assim, isso para eles não é tanta novidade, não, né? Para alguns, claro, já desenvolveu muita coisa, mas é que Senador Canedo só tem 35 aninhos, então você vai ter ali um empresário bem da moda antiga, empresa familiar, mas todo mundo hoje está ali com um aplicativo no celular, né? A pessoa está em casa fazendo sanduíche, um exemplo, e é no aplicativo que ele recebe os pedidos. Uhum. Então está todo mundo modernizando. Está cada vez melhor. Eu estava falando sobre educação, só fazer brevemente. Olha, a educação, como a saúde, como os outros, também sofreu muito com a pandemia. E eu com essa visão, com essa pegada bem tecnológica, eu estava ali, vamos pôr lousa digital, vamos colocar... E, na verdade, foi um sofrimento passar... Teve aluno... Meu filho estudava na rede pública, agora ele está no IF de Hidrolândia. Ele foi reprovado no ano da pandemia porque um adolescente não se adaptou a esse formato de educação digital. E isso muitas crianças penaram, por isso
nossa rede de ensino, que é muito boa, nossos professores, nossos profissionais da educação venceram juntos, assim como os da saúde deram um show na pandemia, o da educação também. Mas ela trouxe sequelas, trouxe atraso, inclusive na gestão. Então, o que a gente conseguiu fazer de lá para cá com o fim da pandemia? Os Chromebooks, que a gente conseguiu montar esses laboratórios móveis. Hoje, nossa rede, assim, são 25 mil alunos matriculados, a gente conseguiu reformar 80% das escolas, ainda tem escola lá, assim, que dá dó de ver, precisando de reforma, a gente vai ter que praticamente demolir escola lá e fazer outra, porque são escolas muito antigas, estão aguentando o rojão, estão aguentando o tranco, as gestoras têm dado jeito, os alunos são uma gracinha. A gente consegue fornecer o uniforme completo para eles, com tênis, com mochila. Né? De vez em quando erra o tamanho ali, dá um transtorno, mas pelo menos é um transtorno de alguma coisa que a gente está conseguindo fazer. Isso a gente resolve. A gente também consegue ceder para eles os kits escolares. Os alunos nossos não têm que comprar o material escolar. Estou falando de 25 mil alunos. 1/6 da população de Senador Canedo está matriculado estudando. Isso é muito bom e um pouco puxado para a prefeitura. Quase não tem escola particular. Tem poucas e boas. E houve um fenômeno na pandemia de muitos pais, tem estudos isso, né? Que de pais da escola particular migraram para o sistema público porque muita gente faliu, né? Muita gente perdeu a renda. Foi um problema. Eu acho que é isso. Olha, e ainda na educação, da parte da tecnologia, sem contar as reformas, né? A gente tem, em parceria com o governo do estado, foram doados mais de 1.800 chips com internet para essas crianças também se alinharem à modernidade ali, e mais de 600 tablets também foram distribuídos pelo governo do estado para estar... Mais um fruto dessa parceria, né? Boa com o governo do estado. Uma outra coisa, eu queria falar, a gente não pode deixar essa conversa sem falar sobre o senador Wanderlan Cardoso, né? A gente sabe que ele foi um dos propulsores, né? Não posso falar o propulsor, porque eu não conheço nos bastidores da sua trajetória política. Hoje eles estão rompidos, o que é natural, a gente sabe que na política é assim mesmo, mas eu queria fazer uma pergunta diferente. Qual o recado que o senhor daria para ele a respeito da campanha eleitoral que ele vai lançar, a esposa dele, aparentemente até agora, né? O recado que o senhor daria para ele? Eu não tenho recado para dar, não sou homem de ficar dando recado. Eu continuo trabalhando muito, né? Eu acho que a população está entendendo o que está acontecendo. Ele já é senador da República, ela é senadora, ele já é candidato a prefeito e está lançando a candidatura dela. É realmente, na minha opinião, uma visão de muita sede pelo poder. E o povo entende isso, assim. Então a gente está lá num trabalho danado, que eu tive o apoio dele, hoje tenho o apoio do governador Ronaldo Caiado, não mudei em nada a minha linha, de muito trabalho, de muita dedicação. Não tem porquê, por exemplo, contrapor ele ter ajudado e agora está contra. Né, ele já queria lançar a esposa dele no passado. Como não decolava em pesquisa, agora ele foi sem decolar mesmo, né? E eu tenho certeza, eu tenho tranquilidade que o povo tá olhando isso com esses olhos também. E o mais importante, observando o nosso trabalho, observando essa parceria de sucesso com o governador Ronaldo Caiado e tudo que o senador Canedo tem colhido de frutos de muito trabalho. Vieram prefeitos antes de mim que também deram sua contribuição. E o mais importante, o povo do senador Canedo é muito trabalhador. Toda essa transformação não foi um político que fez. Vários passaram, deram sua contribuição, mas nós temos um povo que vem de todo lugar do Brasil, que trabalha muito, empresário que traz máquina da Alemanha. Então, assim, senador Canedo não tem como dar errado, só precisa ser bem administrado e a gente está aí para isso. O senhor vai rivalizar provavelmente, se quiser fazer tem mais alguma coisa? Tem, claro, eu sei que você é um ser perguntador. O senhor vai rivalizar provavelmente com o Divino Lemes, que já tem experiente ali na cidade, e ele diz que o senhor está perdendo várias pesquisas que ele tem interna, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? No entanto, o contraponto às pesquisas espontâneas que a melhor pesquisa é a urna, né? Essa não falha. Cada pré-candidato lá que apresenta uma pesquisa, ele está em primeiro. É o que eu estou falando. A gente tem que respeitar a inteligência da população. Nós estamos na era da informação, né? E no caso específico de alguns candidatos, vai ser praticamente o passado contra o futuro. Porque, assim, as coisas mudaram. Vai ser uma disputa de narrativas, o que o senhor quer dizer? Passado contra o futuro? Não digo, às vezes pareceu isso, mas não digo isso. Assim, ó, eu falo olhar a cidade hoje, vamos olhar ela 4 anos atrás, aí o povo mesmo faz a escolha deles. Então eu confio no meu trabalho, muito. Certo. Prefeito, o que o senhor tem a dizer para aqueles que criticam o senhor? Não, as críticas são muito bem-vindas. Eu digo que eu não sou o dono da verdade, tenho facilidade em lidar com qualquer falha. Isso é importante para a gente não cair ali no caminho da vaidade, né? E ficar cego. Então, assim, as críticas
que realmente são reais são bem-vindas. O que hoje a gente tem que evitar muito são as fake news. Quando não se tem o que dizer, vai inventar. Isso causa uma confusão na cabeça da população. Mas eu confio muito na narrativa da verdade. Assim, ó, você pode enganar uma pessoa um dia, um mês, um ano. Você não engana ela uma vida inteira. Então, assim, as coisas que falam que realmente não são... Não tem... como é que fala? Não tem embasamento. Consistência, né? É igual falar, semana que vem vai demitir 200 pessoas. Isso não aconteceu, as pessoas vão ver que é mentira. Então, eu sou tranquilo com isso. Eu não respondo essas fofocas, mas eu acredito muito na prevalência do fato, assim, ó, da verdade. O tempo diz o que está acontecendo. E eu falo isso com certo orgulho, por ver que a cidade, de fato, você pode falar o que for do Canedo, mas não tem como você negar que ela está mais limpa, mais iluminada, quase 100% recapeada, entregues obras que estavam paradas há 10, 12 anos. Aí vai falar o quê? O salário caiu na conta agora, que é aniversário da cidade dia 1º, nós pagamos ontem, dia 27, porque quinta-feira é feriado. O adiantamento de 5 dias por aí, né? Então, assim, Prefeito, eu queria só colocar aqui um cenário hipotético. A gente que acompanha a política sempre ouve esse discurso, seja dos prefeitos que estão na gestão das cidades, seja de quem está chegando. Sempre se fala assim, cenário é como se eles estivessem sempre pegando uma cidade de cenário de terra arrasada, né? O senhor acha que, caso o senhor, por exemplo, não seja eleito, como que o senhor acha que o seu sucessor falará a seu respeito e a respeito da sua gestão? Porque o que o senhor está dizendo é que a cidade estava abandonada, que estava, né, com muitos problemas, etc. Dívida, né, por exemplo. Como que o senhor deixa, caso o senhor não seja eleito, como que o senhor deixa a cidade de Senador Canedo hoje? E como que o senhor acha que pode ser que o próximo prefeito fale a seu respeito? Gabriel, meu pensamento não é o que vai falar. Eu tenho essa visão, assim, ó. Quando a gente vai informatizar uma cidade, qual que é a minha preocupação, meu pensamento? É instalar eu falo que eu quero profissionalizar a gestão e modernizar. Eu falo muito dessa parte de tecnologia. Então, a gente implantou lá, por exemplo, um sistema de processos digitais. E aí eu preocupo o sucessor o seguinte: primeiro que as equipes têm que estar treinadas, acostumadas, e isso ali tem que virar uma rotina na administração pública. E aí eu penso, quem chegar depois, que não consiga tirar porque é muito bom. O nível de transparência hoje dos processos digitais, qualquer pessoa pode entrar e acompanhar através de um protocolo. Eu estou esperando um alvará lá na CEPLAN, eu posso saber onde ele está. A gente ainda não chegou nesse topo, mas a gente está implantando. E pioneiro sofre. É igual eu falei, você abrir um passo e não ter papel, você tem que mudar como a pessoa trabalhava ali há 20 anos, com carimbo, papel, caneta, pasta, e aí de repente você põe um computador na frente dela. Inclusive, nós tivemos que usar aquela segunda tela, que é muito usada por quem faz muito processo digital. E a gente fez isso. Então, a minha preocupação não é o que vão falar, é o que vão herdar de trabalho e dar continuidade às coisas boas. Assim, ó, eu estou digitalizando uma prefeitura. O meu medo é que o sucessor venha e fala, para que esse prefeito está gastando esse tanto de tecnologia? Vamos tirar esses computadores, vamos contratar 1000 pessoas aqui para fazer isso aqui no papel. Essa é a minha preocupação. Não o que vão falar, mas o que vão fazer com o que a gente está fazendo. Mas eu acho que você não deixou nem espaço na mesa para colocar a impressora lá, não. Não tem nem espaço tomada. não tem tomada. Não tem. É o que eu tô Tomada falando. só liga o computador, né? Hoje o passo, ele funciona de uma forma, e eu teria toda essa paciência de falar, olha, prefeito, de manhã a rotina de um prefeito digital é essa, entrar nos processos, dar andamento aqui, ó. Tudo isso hoje é auditável, não tem nada retroativo. Vamos fazer um decreto. Não tem mais jeitinho na prefeitura. Isso a tecnologia... Hoje o ser humano tem tecnologia para resolver qualquer problema. A inteligência artificial consegue enxergar tudo isso, né? Iago, agora a gente conseguindo implantar o WhatsApp com inteligência artificial é um caminho sem volta. Então, assim, eu sendo o meu sucessor, eu vou falar bem de mim. O sucessor que me suceder não vai ter outro caminho. Ele pode até falar que vai fazer melhor, mas ruim não tá. Opa, esse é o recado então, né? Muito obrigado então, Gabriel Neves. O Momento Político tá ficando por aqui, mais uma edição com o prefeito Fernando Peloso, obrigado, do União prefeito. Brasil, que vai à reeleição. Boa sorte para o senhor. O fisioterapeuta que foi candidato a vereador 3 vezes, teve voto, mas o quociente eleitoral, esse demônio que perturba os partidários. Mas o senhor, agora prefeito,
com esse desafio. Boa sorte, então. Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigado, prefeito. Obrigado, a até próxima. mais. Tchau, gente.